Dando continuidade ao nosso estudo de sequência, vamos ver o último tópico, que é critérios de sequência. O primeiro critério que vamos ver é o critério do limite zero. Se uma sequência AN converge para zero e BN é uma sequência limitada, então a sequência do produto AN vezes BN converge para zero. Então, é simples mostrar. Então, o que a gente vai mostrar? Primeiro, vamos considerar o epsilon maior que zero, tá? Um epsilon é qualquer valor, geralmente a gente pega ele muito pequeno, 0,01. Então eu sei que pela definição de limite, o AN menos esse L tem que ser menor que epsilon. Então eu sei que tem o L aqui, em volta dele vai ter o epsilon. Então tem o L menos epsilon, ou L mais epsilon, e o L menos epsilon. Bom, como L é zero, então o AN menos zero é AN. E o módulo de AN é menor que epsilon. E eu sei também que o BN ele é limitado. Como o BN é limitado, eu vou chamar esse limite de C. Então ele está entre menos C e C. Então o produto da sequência terá o seguinte limite. Então quando eu faço o produto AN menos BN, eu estou supondo que o limite dele é zero, ele vai para zero. Então, se ele for para zero, olha o que vai acontecer. Vai ficar só AN vezes BN. O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo de AN eu sei que é epsilon. E o módulo de BN eu sei que é menor que... Aliás, o módulo de AN eu sei que é menor que epsilon. O módulo de BN eu sei que é menor que C. Portanto, o produto é menor que o produto dos dois, de C e de epsilon. Ok? Então, se o produto deles for menor, se o produto de cada um, se o produto de AN é menor que E e o produto de BN é menor que C, logo, o módulo dos produtos, ou produto dos módulos, é menor que C vezes E. Dessa forma, a gente mostra que zero é o limite e é para onde converge esse limite de AN e BN, certo? Porque em volta dele vai ficar em volta do AN e BN, em volta do limite do AN e BN, que é zero, vai ficar esse C epsilon. Esse C epsilon, como é um produto de um número bem pequeno com C, isso pode ser chamado de um epsilon também, vou chamar isso de epsilon. Então, pronto, assim a gente mostra que vale também a definição de limite para N e BN, e esse limite a gente mostrou que ele funciona quando ele for para zero. O produto de AN e BN vai para zero. Exemplificando. Supondo que eu tenha AN igual a 1 sobre N, vezes um seno de Nπ mais 3, mais 5 vezes 1 sobre 2n. Então, por esse critério do limite zero, o que eu sei aqui? Eu sei que o seno ele é limitado, mas o limite dele não vai para zero. Ele é apenas limitado. Ele não converge porque ele é assim, ó. Então ele está limitado aqui, ele não está convergindo para nenhum valor. E 1 sobre n eu sei que vai para zero quando n vai para infinito, e esse aqui também vai para zero quando o n vai para infinito. Logo eu tenho aqui, é como se eu tivesse aqui o produto de Bn com Cn, eu ainda tenho ainda um Dn aqui. Então o produto de Bn vezes Cn, que é uma sequência limitada e uma sequência que vai para zero, logo o AN, esse limite de AN, então o limite de AN com n tendendo a infinito, isso aqui eu tenho certeza que vai para zero.
Critério da convergência monótona. Toda sequência que é ao mesmo tempo monótona e limitada é convergente. A gente pode mostrar isso considerando inicialmente a gente pode demonstrar considerando uma sequência crescente. Tá? Vamos considerar ela crescente inicialmente. Se ela for crescente, então ela vai ter um B, ela vai ter um limitante superior. Tá? A sequência ao mesmo tempo monótona e limitada, ela é convergente. Então, ela é limitada, é crescente e limitada. Então, se ela é limitada e ela está crescendo, eu sei de duas coisas. Eu sei que tem um B, que vai limitar. Tá? Então, essa sequência, vou chamar aqui de AN, ela é limitada por um B. Outra coisa que eu sei, que AN, eu sei também que AN mais 1 é menor, aliás, é maior ou igual, ou AN é menor ou igual que... Então, eu sei que AN é menor e igual a N mais 1, tá? Beleza. Então, uma sequência crescente. Podia ser estritamente crescente aqui também. Então, eu sei disso aí. Quando eu tenho AN menor ou igual a B, na realidade, a gente tem o seguinte. Como ela é crescente, ela vai se limitar superiormente. Então, eu tenho um B aqui. Eu tenho um B mais epsilon. E eu tenho aqui embaixo um B menos epsilon. Ela é limitada superiormente, ok? Já que eu estou considerando ela crescente. Então, eu posso dizer que existe um N maiúsculo, né? Vou chamar um N maiúsculo, que ele vai dar uma N que está por aqui. Então, existe um N. Então, eu posso dizer assim, existe um N maior que um N maiúsculo, que é um N que está aqui dentro, ou um N qualquer N. A partir dele, se eu posso considerar, a partir dele, esse AN, ele vai cair aqui dentro. Então, eu vou considerar que eu tenho uma N maior que um N qualquer, que sempre ele vai cair nessa faixa aqui, tá? Entre B e B menos E. Ele vai cair entre B e B menos E. Ok? Então, eu tenho... Logo, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o AN. Como eu escolhi uma AN aqui dentro, eu vou ter uma AN. Então, eu tenho uma AN que é maior. Esse AN é maior. Eu vou colocar o contrário. Tudo bem. A AN é maior que B menos epsilon. Ou vou escrever de outra forma. B menos epsilon é menor que a AN. Pronto. Ok? Então, eu tenho uma AN aqui dentro desse intervalozinho. Da mesma forma, como ele está crescendo, eu tenho certeza que eu vou ter um N, para N ainda maior que N, eu vou ter um AN que é maior que esse AN. Ele vai estar aqui dentro. Então, eu vou ter um ANzinho aqui, ó. Eu tenho um AN ali dentro. Eu tenho um ANzinho aqui. Vou botar aqui, ó. Esse ANzinho está aqui, ele vai estar acima do AN, já que ela é crescente, né? E já que aqui dentro vai caber. Porque eu posso fazer esse epsilon tão pequeno quanto possível. E aí eu venho. Então, ou seja, eu tenho um AN que é menor que esse AN. Ou igual, né? Ou igual, tanto faz. E aí o seguinte, pronto. Então, está nessa ordem. Eu tenho um B aqui, eu tenho uma N abaixo dele, uma N minúsculo, eu tenho uma N maiúsculo abaixo do AN, e tenho B menos epsilon abaixo de todos eles. Então, eu posso fazer uma relação de ordem, que vou ter. Então, B menos epsilon é menor que a N, o AN é menor ou igual a esse AN minúsculo, esse AN minúsculo é menor que o BN, é menor nesse caso, né, que o B,
que é o limite, que é o ínfimo, é o supremo, na verdade, que a gente está considerando a sequência crescente, e isso aqui tudo é menor que b mais epsilon. Portanto, eu vou ter que a n vai estar entre b menos epsilon e b mais epsilon. Portanto, eu tenho que módulo de AN, somando tudo com menos B aí. Então, eu vou ter que módulo de AN menos B é menor que epsilon. Se eu somar aqui com menos B, zero aqui, menos B aqui no meio, né? Então, vai ficar assim, ó. Aqui zero, vai ficar só menos epsilon. Eu vou somar com menos B, e aqui eu somo com menos B, sai esse B aqui. Então, portanto, que dá nesse módulo de AN menos B menor que epsilon, e isso mostra que existe essa sequência crescente, ela crescente, limitada pelo B, e ela converge para esse próprio B, porque o que está dizendo, o que isso aqui está dizendo é que existe um pontozinho de acumulação B em torno justamente, um ponto de acumulação em torno do B, tá? Então, tudo está se acumulando aqui em torno do B. Verificar se a sequência abaixo converge. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, então a gente tem que verificar. Para ela convergir, a gente vai verificar se ela é limitada e se ela é monótona. Porque a gente já viu que a sequência ela pode ser limitada e não convergir, porque ela não é monótona. Então, eu tenho que verificar se ela é monótona, crescente ou decrescente, e se ela é limitada. Primeira coisa, a gente vai ver se ela é limitada. Para saber se ela é limitada, o que a gente faz? Então, a gente vai ver, vamos colocar aqui A1, ver quanto dá 1. A1 vai dar 1. Tá? Só ordenando aqui, eu vou mostrar como essa sequência que pode confundir aqui. Então, isso aqui é assim, ó. Ela para 1, ela é 1. Para 2, ela é 2 fatorial. E embaixo vai ficar 1 vezes 3. Se for 3, vai ser 3 fatorial. E embaixo vai ser 1 vezes 3 vezes 5. Se for 4 fatorial, se for 4, vai ser 4 fatorial vezes 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 e assim por diante. Ok? Então, quando n for 1, ela é 1. Agora, resta saber qual é o outro limite dela. Eu encontrei um limite, que é 1. Então, eu tenho que verificar qual o outro limite dela. Eu posso fazer isso, eu vou fazer isso olhando... eu posso fazer uma simples... comparação aqui, que é pegar então eu vou pegar aqui o A1, 1, eu vou fazer uma comparação, eu vou pegar o 4, vamos pegar o A4. A4 é igual a 4 fatorial 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Isso é igual a... eu vou colocar em ordem contrária, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai ficar 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Observe que, com exceção do 1, todos os outros é como se eu tivesse aqui 1 sobre 1 vezes 2 sobre 3 vezes 3 sobre 5 vezes 4 sobre 7. Veja que, com exceção do 1, todos os demais são menores que 1. Se todos esses aqui são menores que 1, quando você multiplica por 1, isso aqui vai ser menor que 1. Certo? Então, o que está acontecendo aqui é que essa sequência
ela está indo cada vez, e aí cada vez esses valores aqui vão aumentando. Então, 7, o próximo vai ser 3, 4, 5, e aqui vai ser 9. Então, o que a gente está mostrando é que esse limite dele, ele vai estar, então, entre um valor menor que 1, então vai estar entre 0, né? Então vai estar, a sequência vai estar entre 0 e 1. Essa sequência está entre 0 e 1. Então, vamos agora mostrar a monotonicidade da sequência. Para verificar essa monotonicidade, a gente vai fazer aquela relação AN mais 1 dividido por AN. Se isso aqui for menor que 1, ela é, se for menor que 1, AN mais 1 é menor que 1, então ela é decrescente. Caso contrário, ela é crescente. Então, vamos lá. Quem vai ser AN mais 1 dividido por AN? Isso vai ser N mais 1 fatorial. E aqui embaixo vai ser 1, 3, 5, 2n menos 1. E 2n menos 1, substituindo aí, no lugar do, se eu substituir no lugar do n, se eu substituir o n mais 1, isso vai ficar 2n mais 1 menos 1, isso vai ficar 2n mais 2 menos 1, que é 2n mais 1. Então, aqui vai ficar 2n mais 1. Multiplica pelo inverso de AN, vai ser 1, 3, 5, 2n menos 1, e aqui embaixo, n fatorial. Agora, o seguinte, no lugar de eu escrever n mais 1, eu vou escrever, estender ele um pouquinho. Então, n mais 1 e vezes o próximo é n. Pronto, n fatorial. Por quê? Porque aí eu posso cortar aqui com aqui, eu corto tudo isso aqui com isso aqui, e o que me sobra é n mais 1 dividido por 2n mais 1. Então, portanto, a n mais 1 por a n, isso aqui é igual a n mais 1 por 2n mais 1, e se a gente observar, 2n mais 1 vai ser sempre maior que n mais 1. Portanto, isso aqui ele é menor que 1. Se é menor que 1, ela é uma monótona decrescente. Bom, então a gente mostrou que ela tem limite, ela é limitada, superiormente e inferiormente, e a gente mostrou que ela é decrescente. Então, com isso, como ela é decrescente e ela é limitada, então ela converge. O outro critério é o critério do confronto. Esse critério do confronto é o mesmo teorema do confronto que se aprende em cálculo 1. Então, suponha que você tem 3 sequências, e essas sequências estão na seguinte relação de ordem. O AN é menor que BN, o BN é menor que CN, para todo N. Então, se o limite de AN e do CN, os dois extremos, vai para L, então a sequência do meio, BN, converge também e é igual a L. Como é que a gente mostra isso? Bom, lá no cálculo 1, a gente tinha 3 funções. Vamos supor que eu tinha aqui f de x, g de x e h de x. Então, se eu tinha um f de x que estava entre um g de x e um h de x, se o limite de g de x para um x, um valor qualquer aqui,
fosse o mesmo limite de h de x, com x tendendo também a A, se isso aqui fosse um L, o limite de quem estava no meio de f de x, com x tendendo a A, também ia para L. Por quê? Basta você imaginar isso aqui. Ó. Você tem três funções, aqui eu tenho A, e aí você tem três funções. Essa função aqui seria um g de x, aqui seria um h de x. Se você tiver um f no meio, bem no meio, passando aqui, então também esse f de x, o limite dele em A também é L. Tá? Então, se o limite aqui é L de todas, em A, o de f de x também, de g de x e de h de x é L em A, o de f de x também é L. Bom, mas como é que a gente prova na sequência? Na sequência, a gente vai provar de forma semelhante, mas usando a definição. Então, eu vou usar a definição para provar isso. Então, eu tenho aqui, vamos considerar então que eu sei que AN menos L, ou esse L minúsculo, menos L minúsculo, ele vai estar entre um epsilon e um menos epsilon. Eu sei também que o Cn também tem esse mesmo limite, portanto, ele vai estar entre epsilon e menos epsilon. Então, o que eu posso dizer aqui? Como eu sei que AN é menor ou igual a BN, vou fazer assim. AN é menor ou igual a BN, que é menor ou igual a CN, se a gente acrescentar um L aqui, ó, em todos os membros dessa desigualdade, o que a gente tem, que é AN menos L, eu sei que também vai estar compreendido entre menos epsilon, e o Cn menos epsilon está compreendido entre o epsilon. Portanto, Bn menos L vai estar compreendido entre menos epsilon e epsilon. Logo, Bn menos L é menor que esse epsilon. E aí a gente mostra que esse limite de Bn também é L. É isso que essa fórmula diz. Um exemplo, o limite de cosseno de n por n. Bom, cosseno de n ele vai variar entre 0 e 1. Na verdade, o cosseno de x varia entre menos 1 e 1, mas o cosseno de n, como n é só natural, vai ser entre 0 e 1. Então, como o cosseno varia entre 0 e 1, se eu colocar 0 aqui, 0 por n vai ficar 0, e se eu colocar 1, 1 por n é 1 por n, está aqui. Então, quem é o limite de 0? Se eu fizer o limite de tudo isso, o limite de 0 é 0. O limite disso aqui é menor que o limite de 1 sobre n. O limite de 1 sobre n, limite de 1 sobre n com n tendendo a infinito. Então, isso aqui vai ser n tendendo a infinito, cosseno de n por n, isso aqui vai ser 0. Logo, o limite, como ele está entre 0, né? Logo, limite de cosseno de n por n é 0. Critério das subsequentes. Uma sequência n converte para L se somente ser subsequências pares, A2n, e ímpares converte para L. Então, vamos verificar essa convergência da sequência aqui. Então, se eu tenho menos 1 elevado a n, vamos pegar a subsequência par. Então, a subsequência par seria menos 1 elevado a 2n.
Isso vai dar sempre positivo. Se eu pegar uma subsequência ímpar, isso vai dar sempre negativo. Veja que essas duas subsequências são diferentes. Como esses limites, né, dessas duas subsequências são diferentes, então o limite de A2N é diferente do limite de A2N menos 1, elas divergem. Então, divergem. O AN diverge, na realidade, né? O AN vai divergir. Então, a sequência N é divergente. Mais esse exemplo aqui. Então, quem seria A2N? Seria menos 1 elevado a 2N por N. Isso aqui vai ser sempre π em cima. E o limite disso aqui, o limite de A2N, o N tendendo a infinito, isso aqui vai para zero. Se eu pegar A2N menos 1, isso vai ser menos 1 elevado a 2N menos 1 por N. Como é ímpar aqui em cima, vai ser sempre negativo. E o limite de A2N menos 1, com N tendendo a infinito, isso também vai para zero. Então, como as duas vão para zero, os dois limites são iguais, logo a sequência AN converge. E um dos critérios mais importantes, o critério da razão. O critério da razão. No critério da razão, eu vou ter, se eu tenho um AN diferente de zero, para todo N a razão tem limite menor que 1, então a sequência N é convergente e esse limite AN é igual a zero. Então, esse critério da razão, ele está misturando aí aquele critério que a gente já usou lá para verificar se é crescente ou decrescente. Tá? Então, ele mistura isso e ele faz o limite disso e ele verifica o limite disso. Então, se o limite ele for para menos 1, ela é convergente e o limite da sequência vai para zero. Então, eu vejo a N mais 1, vejo o limite dessa divisão. Se esse limite for menor que 1, então o limite da sequência é zero. Então, vamos provar aqui. Então, para esse primeiro caso aqui, provar que AN, Rn, R elevado a N, dividido por N fatorial, isso converge. Então, eu vou verificar. Primeiro, a gente já fez várias vezes isso aqui e viu que ela é decrescente. Por quê? Porque o N fatorial cresce mais rápido que a função exponencial. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar a N, vamos pegar, dividir a N mais 1 por a N, a gente já fez isso várias vezes. Então, fica isso aqui. Tá? Então, veja que vai ficar módulo de R, ele vai para fora, vai ficar módulo de R elevado a N vezes módulo de R, né? O módulo de R vai para fora, então aqui, ó, porque ficou módulo de R elevado a N vezes o módulo de R. Esse módulo de R passa para cá. Corta o módulo de R elevado a N com esse módulo de R. Vai ficar só esse aqui, N mais 1, vai ficar N mais 1 vezes N. Vezes N. Corta o N com N. Então vai ficar 1 em cima sobre N mais 1. Porque eu coloquei esse módulo de R fora. Bom, então 1 sobre N mais 1, se eu fizer N tender a infinito, isso vai ser zero, que é menor que 1. Portanto, a N converge
e converte para zero. O limite de AN com N tendendo a infinito é zero. É o que a gente já tinha descoberto, verificando apenas as duas funções, a função exponencial e a função fatorial. Vamos verificar a convergência dessa sequência aqui. Essa sequência é conhecida. Esse aqui é o limite fundamental. É um limite fundamental. A gente sabe para o valor, quando n tende a zero, a gente sabe para onde isso vai, né? Então, o limite de AN com n tendendo a infinito, a gente sabe que isso aqui vai para E. Isso aqui está lá no cálculo 1. Mas aí, se eu fizer uma tabelinha, a gente vê aqui, ó. A gente vê que para 1, se você colocar 1, isso é 2, né? 1 mais 1, 2, elevado a 1, 2. Para 2 vai dar 1,5 elevado a 2, vai dar 2,25 e assim por diante. Então, ele está indo para 2,7179, que é o valor do número de Euler. Então, beleza. Isso aqui, o que tem a ver com o que a gente está falando? Vai servir para a gente entender a próxima convergência, que é essa aqui. Então, provar a convergência dessa sequência aqui. Então, aqui, o n fatorial, ela está no numerador. E embaixo eu tenho um n elevado a n. Quem cresce mais rápido é o denominador ou o numerador? Então, é só a gente fazer um teste. Vamos fazer o teste. E aí eu divido a n mais 1 por a n. Da mesma forma, né, eu vou fazer n mais 1, vai cancelar, cortar. O n aqui com esse n, o n elevado a n com... Na verdade, ele não vai cortar, né? Esse aqui não corta. Então, o que vai ficar? Corta o n mais 1 com n mais 1. Então, vai ficar só n elevado a n dividido por n mais 1 elevado a n. Então, que é a mesma coisa, né, de n dividido por n mais 1 elevado a n, ou você dividir tudo por n, vai ficar 1 em cima, no numerador, 1 mais 1 sobre n. E essa parte aqui, ó, é justamente o que? É o número de Euler. Então, esse aqui vai ser, ó, 1 dividido por 1 mais 1 sobre n, elevado a n, que é o número de Euler quando n tende a infinito. Então, vai dar 1 sobre e, esse aqui é menor que 1, portanto, como o limite da razão é menor que 1, ela converge e o limite vai para zero. Vamos verificar essa convergência da mesma forma, né, usando o critério da razão. A gente já viu anteriormente, né, que ele é limitado, que ele converge, porque ele é limitado e essa sequência é monótona, né? A gente já fez essa dedução. Então, ela vai estar entre 0 e 1, a gente já viu isso. E a gente viu também que é 0 e 1 e começa do 1. Então, do 1 e vai diminuindo. Logo, ela é monótona. Né? A gente fez o AN mais 1 por AN, a gente já fez isso aqui. A gente fez isso aqui e verificou que isso dá n mais 1, 2n mais 1, se eu não me engano. Então, pronto. O que a gente vai fazer? Agora a gente só vai fazer, não precisa fazer mais tudo isso. Usando o critério da razão, a gente vai só pegar em módulo e vamos fazer o limite disso. Então, vai ser... Então, isso aí, olha, quando eu fizer aplicar o limite, isso vai ser 1 meio, que é menor que 1, e, portanto, a sequência é convergente e o limite é 0. E aí, olha, para a gente fechar, vamos verificar quem cresce mais rápido. 2 elevado a n ou n elevado a 10. Então, a gente está comparando a exponencial com uma função polinomial. Obviamente, a exponencial cresce mais rápido. Tá? E se ela cresce mais rápido, se você tem essa divisão aí, ela vai para 0. Então, para qualquer b maior que 1, a gente tem isso aí. Uma função exponencial cresce mais rápido que uma função polinomial. E se a exponencial tiver no denominador, isso vai para 0. Da mesma forma, aqui a gente pode usar o critério da razão para verificar isso, né? E a gente já fez várias vezes isso aqui.
Então, fica n mais 1, n mais 1 elevado a k. Isso aqui é n mais 1 elevado a k. Vai ser n mais 1 b elevado a n vezes b elevado a n vezes b. Aqui vai ficar b elevado a n, nk. Então, eu vou ter, corto bn com bn, na verdade que é limite. Aqui vai ter um limite. Então, aqui é limite disso aí tudo, com n tendendo a infinito. Então, esse aqui vai ser limite de n tendendo a infinito, de, aí ficou n mais 1, ficou 1 sobre b, e aqui vai ficar n mais 1 dividido por n elevado a k. Isso aí vai ser limite n tendendo a infinito de 1 sobre b. Aqui vai ficar, dividir tudo por n, vai ficar 1. Dividir tudo por n, vai ficar 1 mais n mais 1, 1 sobre n. Elevado a k. Então, esse aqui vai ser, se eu fizer n tender a infinito, esse aqui vai para 0, 1 elevado a k é 1, isso vai dar 1 sobre b. Então, como b ele é maior ou igual a 2, então isso aqui vai ser menor que 1. Então, se é menor que 1, é convergente e vai para 0. E aí eu tenho essa relação final, que é o logaritmo, ele cresce mais devagar que a função polinomial, que é a função exponencial, que é a função fatorial e que é o n elevado a n.